Senhor, uma semana de vitória, uma semana, ó Pai, na Tua presença. E queremos pedir, Senhor, que neste momento o Senhor possa trazer Tua unção, trazer, Senhor, a Tua presença que revela, Senhor, que está no nosso coração. Aquela presença, Pai, que abunda, Senhor, em nós a Tua graça. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nos levantando, nos dando, Senhor, mais de Ti, mais sabedoria, Pai, mais conhecimento, mais discernimento do Espírito, Senhor. Que o Senhor possa nos dar mais os Teus dons, que o Senhor possa nos dar, Senhor, os melhores dons. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja em cada pessoa que ainda há de chegar aqui, Senhor. Que o Senhor possa trazê-los em paz e segurança, Senhor. E que cada um possa sentir não somente o Teu toque, Pai, mas o Teu chamado, Pai. Para que o Senhor possa nos direcionar, para que o Senhor possa nos guiar, Senhor, pelo caminho que devemos andar. Que o Senhor nos leve, Pai, aos Teus planos, que são muito maiores que os nossos, Pai. Que o Senhor nos leve pelos Teus caminhos, Senhor, que são muito mais altos que os nossos. Eu Te louvo, Pai, que o Senhor é conosco, porque o Senhor, Pai, está conosco mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor. E mesmo quando o Senhor não se fala, Pai, quando o Senhor não se pronuncia, eu sei, Pai, que o Senhor está do meu lado. É por isso que eu Te louvo, Senhor, e Te glorifico. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos nos pôr de pé para cantar essa música? Faz muito tempo que a gente não canta, né? A cada momento, andando na presença do Senhor. A cada momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Só um minuto. Eu acho que a gente está cantando muito parado. A gente está realmente cantando a música? Vamos movimentar um pouquinho para acordar. Vamos movimentar um pouquinho e fazer o que a música está falando, que a gente está cantando. Amém? O Seite? Ó, eu não vou chamar o Seite aqui na frente como algumas pessoas estão pedindo, mas olhe o que ele está fazendo e faça igual. Amém? Não começo de novo, vou voltar. Tá? A cada momento, andando na presença do Senhor. A cada momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. A cada momento, andando na presença do Senhor. A cada momento, andando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir e ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Agora que a gente já acordou, vamos cantar sobre toda a terra.
Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Começo de novo. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seide, levanta uma oração para a gente, por favor. Continua, Pai. Está conosco, está nos guiando, nos dando teus passos, teus planos, teu crescimento, teu treinamento, Pai. Sim. Vamos trazer nossos dízimos e ofertas com essa música. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado
maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Andy, levanta uma oração pra gente, por favor. Amém, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha
minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Eu navegarei. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
louvarei, pois sei que és Deus. Meu Pai querido, nós te bendizemos porque podemos descansar nas tuas mãos, Senhor. Mesmo quando a tempestade está se formando, mesmo quando os trovões vêm, Senhor, o Senhor está conosco, nos segura a nossa mão. O Senhor nos sustenta apesar de todas as coisas, Pai, e nos faz passar por cima da tempestade. Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é soberano até sobre as inundações, as enchentes, sobre os problemas que acontecem ao nosso redor, Pai. O Senhor está conosco e nos sustenta diante desses problemas e diz: problema, este é o meu filho, não se meta com ele, porque ele é o meu filho. Eu te louvo, Pai querido, e peço, Senhor, pela tua palavra agora, Pai, que o Senhor possa trazer a tua palavra através do teu servo Juliano, Senhor. Usa, Senhor, a língua dele para falar conosco, Pai. E que ele possa, Senhor, trazer a tua palavra e quebrar, Senhor, nossos paradigmas, quebrar, Senhor, as barreiras que nos seguram, Pai, de crescer, nos seguram, Pai, de compreender como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor pode fazer as coisas, Pai, que nós não pensamos, que nós não imaginamos, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que teus caminhos são maiores que os nossos, Pai. Sabemos, ó Pai, que os teus planos são muito maiores que os nossos, Pai. Que nós não podemos nem pensar, nem sonhar nas tuas grandezas, ó Pai. Que não podemos alcançar de tão grande que é, Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Eu te louvo porque o Senhor está aqui, Senhor. E porque o Senhor tem movido, Pai, os corações. Tem movido, Senhor, as nossas vidas para caminharmos junto contigo, Senhor. Eu te louvo, Pai, que o Senhor nos aceita ao teu lado, que o Senhor nos chama, Senhor. Que se não fosse por isso, Pai, nós não estaríamos nunca na tua presença, porque nós não podemos estar na tua presença pela nossa força, pela nossa vontade, pelo que nós somos. Nós somente podemos estar na tua presença porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos chamou, Senhor. O Senhor foi buscar cada um de nós, Pai, onde nós estávamos, Pai. Eu te agradeço e te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Quando me pediram para trazer a mensagem, eu fiquei pensando um pouco sobre o que falar. Eu não tinha nada em mente, né, para falar. E aí me veio uma história que me contaram, que, se eu não me engano, acho que foi o Lincoln que estava comentando na época, né? Ele estava falando sobre uma pregação em que um pregador, ele comentou sobre uma história, né, que tinha falado o coração dele e que ele ia compartilhar aquela história com as pessoas presentes. E ele fez isso. E depois ele não adicionou mais nada, ele não passou uma conclusão, não colocou suas opiniões sobre a mensagem. Ele só contou a história e parou por aí. Quando eu ouvi isso, a minha primeira reação foi de estranheza, né? Eu pensei, é meio estranho, parece até meio fácil, né? Meio desleixado isso, né? Você vai, fala uma coisinha e sai do púlpito e fica por isso mesmo, né? Só que depois, pensando um pouquinho mais sobre isso, eu percebi o quão legal foi essa atitude do pregador. Muitas vezes a gente acaba não sendo fiel ao que Deus fala para a gente. Muitas vezes a gente acaba querendo colocar nossas opiniões, nossas ideias e tentando justificar isso como sendo a opinião de Deus, como sendo a palavra de Deus. E nesse exemplo, o pregador ele tentou fazer exatamente o oposto. Ele tentou se isentar do que Deus falou para ele.
E pensando, né, nessa linha assim de ouvir a Deus, né, isso também não se limita só ao que Deus falou para a gente falar para outras pessoas. Isso também se aplica nas nossas vidas. O que Deus fala para a gente, o que Deus fala para a gente aplicar nas nossas vidas. Vamos ler uma passagem que está em Marcos, capítulo 4, de 3 a 9. Marcos 4, versículo 3 a 9. Bom, diz assim: Ouçam, o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vendo Jesus falando sobre ouvir a palavra de Deus, parece uma coisa bem simples, né? Deus fala, nós ouvimos e aplicamos nas nossas vidas. Mas de tudo o que ouvimos, o que não está caindo em espinhos e está se perdendo? Deus pode estar falando para a gente ir para a esquerda, mas a gente pode estar indo para a direita. E assim, indo no caminho oposto, crendo que a gente está seguindo a vontade de Deus. É importante a gente se esvaziar para ouvir a palavra de Deus. E aí, continuando, pensando sobre esse assunto, eu lembrei de uma outra mensagem do Sérgio, que ele pregou recentemente. Nessa mensagem, o Sérgio falou um pouco sobre a vida dele, ele deu um testemunho sobre os problemas dele, sobre como ele se sentia pregando, né? Só que pensando nessa mensagem, eu lembro do testemunho do Sérgio, mas eu não lembro de nenhum versículo que ele mencionou naquela mensagem. Assim, isso foi mais um exemplo, né, da semente que caiu no meio dos espinhos. Teve uma mensagem, teve uma pregação sobre um versículo, sobre a palavra de Deus, e o que eu retiro foi somente o testemunho do Sérgio. E isso acabou, se perdendo. Por fim, eu queria também mencionar um pouco sobre as minhas dificuldades enquanto eu estava pensando nessa mensagem, escrevendo sobre ela. Normalmente, assim, quando eu monto uma pregação, eu listo alguns tópicos para eu me guiar sobre os assuntos, né, para não ficar dependendo somente da memória. E aí, dessa mensagem, eu escrevi os tópicos, né? E aí, quando eu estava mexendo na minha Bíblia, eu encontrei um outro resumo, com outra lista de tópicos, de uma outra mensagem. Aí eu coloquei uma do lado da outra, aí eu vi que uma estava umas 10 vezes maior do que essa da atual. Aí eu comecei a me preocupar em relação ao tempo. Eu pensei, poxa vida, isso aqui vai ser tão rápido. Aí eu comecei a pensar sobre o assunto, pensar sobre como é que eu poderia adicionar mais coisas a essa mensagem. Só que isso aí começou a me soar estranho e soar errado, né? Que pensando de novo nessa questão de ouvir a Deus, eu estaria novamente tentando colocar mais coisas do que Deus falou. E seria exatamente o oposto de tentar se esvaziar sobre
se esvaziar em relação à palavra de Deus. Às vezes a gente tem essa ânsia, né, de aproveitar um único momento e falar tudo que você acha que tem que falar. Que, por exemplo, você está com alguém que não é convertido e tem uma oportunidade única de falar sobre Deus. E aí você extrapola e quer falar de toda a palavra, tudo que você já ouviu na vida. E muitas vezes extrapola o que Deus te falou para falar para essa pessoa. Eu lembro uma vez de ter ouvido uma pessoa falando sobre um determinado assunto, né? E para mim soou muito errado, né? E aí eu fiquei com aquela coisa assim, poxa vida, essa pessoa está com uma opinião que não está correta. E eu fiquei com aquela coisa assim de, putz, eu preciso falar para a pessoa que ela está errada. Só que eu acabei não falando. Só que eu fiquei com isso na cabeça. Fiquei pensando, eu devia tentar achar alguma desculpa, tentar voltar ao assunto e falar com essa pessoa de novo, falando que ela estava errada. E aí passou mais ou menos um mês, e eu acabei não fazendo isso, e eu vi essa mesma pessoa depois falando que ela estava errada e que Deus tinha falado para ela que o que ela estava pensando estava errado. Aí, pensando nisso, né, Deus não precisa só de você ou só de mim, né, para falar de Deus, para falar a vontade dele para alguma outra pessoa. Ele usa várias pessoas. A gente não precisa ficar com aquela ideia de que a gente precisa resolver tudo num determinado momento. É por isso que nós devemos ficar realmente atentos ao que Deus nos fala. Tentar tomar muito cuidado e tentar filtrar o que é de Deus e o que é a nossa opinião, o que é a nossa vontade. Tentar tirar um pouco o ego do caminho. Quem converte é Deus, não é a gente que vai ir falar e nós vamos converter a pessoa. Não, Deus vai converter a pessoa. Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. E, assim, parece que muitas vezes, até para mim, né, que as ações de Deus, as palavras de Deus estão incompletas, mas a gente tem que lembrar que existe um contexto maior, que Deus tem o seu tempo, Deus usa várias pessoas e várias situações, não é só um determinado momento. E a gente tem que ter fé e confiar em Deus para confiar realmente no trabalho dele e não tentar fazer o trabalho dele no lugar dele. Não é isso. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelas vidas aqui presentes. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, para a gente poder pensar um pouco mais na Tua Palavra, pensar um pouco mais no que o Senhor fala para a gente, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a nos esvaziar, Senhor, e realmente ouvir somente a Tua Palavra, Senhor. Que a gente possa remover as nossas opiniões, as nossas vontades, desejos, Senhor. Que fique realmente somente a Tua Palavra e a Tua vontade. Eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, ohayou gozaimasu. Bom dia, Gigi. Fazia tempo que eu não via a Gigi. Pai da Gigi também, mas mais a Gigi. Queria agradecer ao Juliano. Cadê o Juliano? Tá ali, está escondido. Obrigado pela mensagem dessa manhã. Saber que Deus está fazendo além de nós e está indo muito além do que a gente possa pensar ou fazer. Para mim é uma alegria ver o Juliano pregando. Saber que ele está confiando em Deus e que ele é filho desta casa. Nasceu aqui, todo mundo conhece o Juliano, e vê-lo vir aqui na frente já é uma grande vitória, e saber que Deus está usando ele para trazer a mensagem. Eu creio que gostaria de deixar isso como um bom exemplo para todos nós, para mim e para você. Deus sabe o que está fazendo. Outra coisa que me deixou muito feliz também nesse culto foi ver o Léo cantando. Disseram que ele cantava, mas eu vi hoje
Isso é bom, Léo. Muito bom. Léo, a Rayana e o Ivan estão se preparando para serem batizados. Então, estão aí num processo de apanhar do pastor, né, para serem preparados para o batismo. Num momento mais oportuno, nós vamos estar comunicando a todos da data do batismo. Estamos pensando em fazer um bem bolado aí, né? No frio. Assim que esfriar vai ser o batismo. Eu estou treinando para contar até 10 com a cabeça deles dentro da água. Último domingo deste mês, já entendi. Último domingo desse mês, o Lincoln e a Márcia estarão trazendo a Amanda, e vai ser o dia da consagração da Amanda no último domingo desse mês. Uma alegria. A Amanda é o membro da igreja mais avivado que eu tenho. Alguns outros estão a caminho do avivamento, certo, Kátia? Estão chegando lá, mas ela é o membro mais avivado dessa igreja. Ela deixa o culto sempre com uns glória a Deus, amém, aleluia. Você que não entende, mas é isso que ela está falando. E aí vai ser a consagração dela no último domingo deste mês. Se prepare também para o dia... Que dia é o dia do coral, Sérgio? Dia 27 de outubro. O coral de Mogi vai estar aqui conosco. Se prepare para estar junto. Eles vêm com um ônibus. Todo ano a gente tem a presença deles aqui, mas a gente gostaria também já de ir reforçando o aviso. Não marque nada para o dia 27 de outubro. É quando o coral da Igreja de Mogi e a Yami Sansei estará conosco. Mais algum aviso nós temos? Vamos ficar de pé. Queria que você estivesse orando por uma pessoa que vai viajar. Satoshi Verde, levante a sua mão. O Satoshi está viajando daqui a alguns minutos. Se você quiser cumprimentá-lo ainda, ele vai sair correndo. Mas ele está viajando, está de férias, e eu queria muito que você orasse por ele. Viu, Tioco? Não é só você que sai de férias. Desculpa, mas eu tinha que falar isso para Tioco. E quando você sair de férias, eu também vou pedir oração por você, tá ok? Mas orem pelo Satoshi, ele está viajando, e eu gostaria muito de que a igreja se lembrasse dele nesses dias, principalmente nessa semana agora. Ele precisa das nossas orações, não só para sair de férias, mas para o que Deus está fazendo na vida dele. Ore por ele. Lembre-se da direção do louvor, lembre-se dele aqui na frente, e lembre-se de orar por ele. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Vamos... Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Leva eles, Amanda. Isso. Feche os teus olhos. Vamos orar. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Porque a tua palavra, Senhor, nunca volta vazia. Obrigado, Deus, pelo vaso desta manhã que o Senhor usou. Obrigado, Deus, pelo louvor e a condução do louvor que nós tivemos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem dado graça, vida e amor para com esta igreja, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas famílias, ó Deus, que elas cresçam na graça do Senhor, que o Senhor abençoe as crianças que estão hoje aqui conosco, ó Deus, dá-lhes saúde, que elas possam crescer em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens, ó Deus, como Jesus um dia cresceu. A nós, ó Deus, que o Senhor nos permita uma semana em que a palavra não caia no meio dos espinhos, mas que ela possa cair em boa terra e produzir bons frutos para a glória do Senhor.
Que, ó Deus, aquelas pessoas que estamos falando de Jesus, que possamos, ó Deus, saber que está dentro de um conjunto maior e de que o Senhor tem tanto interesse na salvação delas quanto nós temos também, Senhor. E que nada que o Senhor faz ou fala voltará de mãos vazias, mas cumprirá com a Tua palavra. Obrigado por esta certeza que nós temos de que o Senhor é por nós e que ninguém, ó Deus, é capaz de ir contra o Senhor e contra nós. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Senhor, se renove sobre as sementes que caíram no nosso coração. Que elas, ó Deus, possam continuar germinando e glorificando o Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado, cumprimente ela, deseja a ela uma boa semana.